quem são os cristãos? Os cristãos são um grupo de pessoas muito estranhas, esquisitas, têm hábitos estranhos, falam de forma estranha, pensam de forma estranha, agem de forma estranha, se comportam de forma estranha, porque eles estão num lugar estranho para eles. A Bíblia diz no livro de Hebreus que são peregrinos nessa terra, que eles buscam por uma pátria. Os cristãos são aqueles que têm a identidade de Cristo. Porque a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos, eles não se chamaram de cristãos, eles foram chamados de cristãos. Quer dizer que se tu verdadeiramente fores cristão, você não precisa dizer que és cristão. As tuas obras, o teu comportamento, o teu procedimento vai mostrar para as pessoas que tu de facto és cristão. Em Antioquia, onde foram chamados cristãos pela primeira vez, e olharam para ele e disseram: eles são cristãos. Cristãos que são o quê? Parecidos com Cristo. Não nas vestes, mas no procedimento. Tem pensamento de Cristo, tem um coração de Cristo, fazem aquilo que Cristo faria, pensam como Cristo, eles estão preocupados em agir segundo a vontade de Cristo. Quando é que alguém se torna cristão? Verdadeiramente, não é o hábito que nos torna cristão. Os hábitos são consequências de uma experiência que antecede o comportamento, que é o novo nascimento. A Bíblia diz assim no livro de João capítulo 1, verso 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. E só o fato de nós sermos filho de Deus já significa que nós temos poder de Deus, porque sem poder de Deus não podemos nos tornar filhos de Deus. Para nós termos a experiência de fazer parte do reino de Deus, é necessário que nós nasçamos de novo. E o novo nascimento é mesmo um novo nascimento. Não é nascimento, é novo nascimento. Se há novo nascimento, é porque existe antigo nascimento. O antigo nascimento é o natural, biológico, mas só que o antigo nascimento herda a natureza de Adão. E por herdar a natureza de Adão, não pode fazer parte do reino de Deus. Então Jesus nos diz assim: nasça de novo. E quando nós nascemos de novo é porque o Espírito de Deus está envolvido. Aí nós nascemos do Espírito. E a Bíblia nos diz que aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, lendo a Bíblia, você vai perceber que os cristãos têm muitos inimigos. Qual é o primeiro inimigo do cristão? O primeiro inimigo do cristão anda com cristão, come com cristão, dorme com cristão, trabalha com cristão, faz tudo com cristão. Ele está lá, está presente. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 17, diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e elas opõem-se uma à outra para que não façais o que quereis. Quer dizer que dentro de ti existe duas naturezas: a natureza do velho homem e a natureza do novo homem. Em Efésios capítulo 4, verso 22, diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quer dizer, deixa o velho homem, abandona o velho homem. E o velho homem vai lutar porque ele não morre, ele é abafado. Quando eu falo da carne, estamos a falar do velho homem. Ele não morre. Você pode ser espiritual até os teus cabelos começarem a pregar o evangelho, mas o velho homem está aí. O problema não é que o velho homem está aí. O problema são as coisas que as pessoas fazem que alimentam o velho homem. Porque temos o espírito e temos a carne. A carne não é o corpo natural. Não estou a falar assim desse corpo físico que sangra, não. Estou a falar da natureza. Tem a ver com o coração. Por isso é que a Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Aí está a falar de mudança de natureza. Está a falar que você vai deixar de ser o velho homem, ele vai ser subjugado pelo novo homem. Mas só que há alguns que quando nascem de novo vão fazer coisas que não alimentam o homem novo, mas alimentam o velho homem. O que vai acontecer? O velho homem ainda terá domínio. O velho homem fala com todos. Com qualquer homem de Deus, com qualquer mulher de Deus, o velho homem fala. Mas o novo homem também fala. E se o teu coração estiver inclinado para o lugar que você saiu, você vai fazer as coisas do passado. Mas se for inclinado para o lugar para onde você quer ir, você vai viver como um cidadão do reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne combate tudo que é santo, tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é benigno, tudo que agrada a Deus, a carne é contra.
Então você vai ser combatido pela tua carne 24/24 horas, até ao dormir. A carne vai querer te dar sugestões. Nem sempre é o diabo. A Bíblia nos diz, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 13, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se mortificardes as obras do corpo, vivereis. As obras da carne, vivereis. Quer dizer que nós podemos matar as obras da carne. Como? Se enchendo do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, nós conseguimos ouvir o Espírito com clareza. O importante não é só saber o certo, mas é ter o Espírito certo em você, que vai te levar a fazer a coisa certa. Você acha que o ser humano erra só porque é ignorante? Só porque não sabia? Você só erra porque não sabia? O fato de você ter o conhecimento certo não significa que farás a coisa certa. Você tem que ter o Espírito certo em você para te levar a fazer a coisa certa. Por isso, que se você tiver muito conhecimento bíblico, mas vazio do Espírito, esquece. Você vai agir de maneira contrária ao conhecimento que você tem. Porque não basta ter o conhecimento certo, tem que ter o Espírito certo em você. Ele tem que estar em você. Tem que haver concordância entre o conhecimento que você tem, o Espírito que está em você. Esse Espírito é que vai dar a capacidade de fazer a coisa certa. Por isso é que Jesus, falando com os discípulos, ele diz assim: sem mim nada podeis, porque eu que vos dou a capacidade para fazer a coisa certa. Eu é que vos dou o poder para fazer a coisa certa. O segundo inimigo, mundo, diga mundo. A Bíblia diz assim, nós lemos, 1 de João, capítulo 2, verso 15, até 17. Diga mundo, fala século, era. Tudo isso significa mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela pode apresentar aí uns 4 significados. Em grego é a mesma palavra, cosmos. A palavra cosmos também pode nos dar o significado de mundo, como conjunto de o planeta, né? Também pode se referir ao conjunto de países, mas também pode se referir ao conjunto de pessoas, não é? Você diz, todo mundo fala mal de mim, conjunto de pessoas. Só que, biblicamente, a palavra mundo pode ter um significado diferente, que é século. A Bíblia diz assim, na Epístola aos Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, verso 4, que diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Quem é o Deus desse século? É o diabo. Ele é o governador desse século. E a Bíblia nos declara no livro de 1 de João, ele diz assim, que o mundo jaze no maligno. O mundo está no maligno. Quer dizer que o diabo governa este mundo. Quando falamos do mundo, não estamos a falar necessariamente do sistema dos países, mas estamos a falar de um sistema corrompido, deturpado, diabólico, que ele governa. E ele tem o seu grupo trabalhando para ele. Assim como Deus também está nesse mundo. Deus está nesse mundo. Eu disse, Deus está neste. Os cristãos estão neste, mas não são do... Jesus diz assim, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quer dizer que o problema não está em estar no mundo. O problema está em ser do mundo. Falar como o mundo, andar como o mundo, pensar como o mundo, vestir como o mundo. Então, se alguém veste, age como o mundo, quer dizer que ela está sob domínio do dono do mundo deste século. Quem é? Satanás. Por isso é que cristãos são pessoas que têm a cultura do céu. Essa cultura do céu vai nos dar uma nova forma de falar. Por isso a Bíblia vai dizer, não saia da vossa boca palavra torpe, palavras negativas, palavras más, porque essa não é a cultura do céu. Vista-se com decência. Deus não tem um catálogo para vos dizer, olha, esta saia vai, aquela saia não vai, essa calça vai, aquela calça não vai. É uma cultura do céu. Automaticamente você já vai saber que eu estou bem vestido, vesti-me da forma certa. Porque a Bíblia diz, né, que aquele que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. Então, se você é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, está à espera de quê? Para fazer a coisa certa. A Bíblia nos fala também, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 4, que qualquer um que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo. Você quer ser mesmo amigo do mundo? Século. A palavra século tem a ver com a palavra mundo. E a palavra século é que nos dá a palavra secular. Eu digo assim, eu tenho um trabalho que eu faço fora da igreja, mas não é trabalho secular. Não tem a ver com a igreja, mas não é secular. Sabe por quê? Porque secular tem a ver com este mundo, tem a ver com esta terra. Mas só que mesmo eu, limpando o chão da casa de alguém, eu limpo o chão para a glória de Deus. Se eu trabalho como secretário, eu faço trabalho de secretariado para a glória, eu estou a servir a Deus mesmo quando eu estou a dar aula lá.
na escola que não tem cristãos. Eu estou a fazer o serviço de Deus mesmo quando eu estou a fazer advocacia. Eu estou a fazer o serviço de Deus mesmo quando eu estou a fazer, está lá na rua, polícias, autoridades. Você está a fazer o serviço de Deus. Agora, se você está fazendo um serviço do jeito errado, então você não está a fazer serviço à mão de Deus. Eu não faço nada secular, tudo que eu faço é espiritual. Nem você deveria fazer alguma coisa segundo o secular, mas deve fazer da forma espiritual. Porque nós chegamos num tempo em que nós pensamos que espiritualidade é só orar. Não, você não é só espiritual quando você está a orar. Você não é só espiritual quando está a jejuar. Você deve ser espiritual quando está a fazer qualquer coisa. Então você precisa aprender a ser guiado pela lei do alto, princípios do alto. O mundo vai combater tudo que é bom, tudo que é agradável. Satanás está a procurar cobrir todas as áreas para nos apertar, até nós nos sentimos obrigados a absorver a cultura do mundo. Mas nós temos uma outra cultura. A Bíblia diz assim, no 1 João capítulo 5, verso 4, diz que, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Para vencer o mundo você tem que ter fé. A Bíblia diz também no livro de Hebreus capítulo 10, verso 38, que o meu justo viverá da fé. Nós vivemos da fé, vivemos na fé, vivemos da fé, nos movemos pela fé, falamos na fé e da fé, tudo é pela fé. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Então nós fazemos as coisas na fé. O mundo vai te perseguir, na tua casa vai te perseguir. A pessoa que diz assim, o mundo não entra na minha casa, basta ligar a televisão, o mundo entra. Porque vou te falar, há cada coisa que passa na televisão, que eu até, mesmo antes de eu me converter, muitos anos, fiquei decepcionado, deixei de assistir televisão. Não estou a dizer que tudo que passa é errado, mas a maioria das coisas que passam são erradas. Vão te convidar a fazer a vontade do diabo. Vão apelar para a carne. O mundo, quando fala conosco, vai falar para despertar o velho homem. O mundo sabe que para nós destruirmos esse aqui, nós temos que despertar o velho homem. Se o velho homem não despertar, não vamos conseguir. Então ele vai te fazer ouvir coisas erradas, ver coisas erradas, ser rodeado de pessoas erradas. E o homem errado, que é o velho homem, vai despertar e ele vai ganhar força, vai dominar sobre você. E ali, apesar de ter tanto conhecimento, mas como agora o espírito que está em você não é o espírito certo, o conhecimento certo não vai fazer nada para ti. Diga mundo, eu digo não para você. Diga eu sou cidadão do reino, regido pelos princípios do céu. Terceiro inimigo, essa aqui você conhece. Vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramando ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. A palavra diabo significa acusador e a palavra Satanás significa adversário. O diabo é antagônico a tudo que é de Deus. Ele é contrário a tudo que é de Deus. E ele combate os crentes dia e noite. Vencer ele é muito fácil. Porque vencer Satanás é fácil. É mais difícil vencer a carne. O mais difícil de todos para vencer é a carne. Mas se você consegue vencer a carne, você consegue vencer o mundo, você consegue vencer Satanás. Porque para vencer ele é simples. E a Bíblia nos diz como vencer ele num versículo só. Tiago capítulo 4, verso 7. Que diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ninguém consegue resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Porque a força que nós precisamos para resistir ao diabo vem de Deus. Ninguém aqui na terra é mais forte que o diabo. Ninguém. Nenhum homem é mais forte que o diabo. Nós conseguimos vencer o diabo não na nossa força, na força de Deus. Porque na nossa força já perdemos antes de começarmos a lutar. Mas na força de Deus já vencemos antes de começar a lutar. Então sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer dizer, submeta-se a Deus, obedeça a Deus, viva a vida de obediência. Se você vive uma vida de obediência, porque você já aprendeu a subjugar a carne. E se você consegue vencer a carne, meu irmão, o caminho está aberto para você. Temos que aprender até com o diabo, porque o camarada é chato, o camarada é teimoso. Mas você é crente só porque orou uma vez, não oro mais. Deus não fez. Satanás, Deus já decretou que ele vai ser queimado no lago de fogo e enxofre. Deus decretou e ele está consciente que o que Deus decretou vai acontecer. Mas mesmo assim, ele está a lutar. Mas Deus já disse que em Cristo você é mais do que vitorioso, mas parece um coitado que não tem família. Para terminarmos, existe algo mais perigoso do que a carne, do que o mundo, do que o próprio Satanás. Isso é mais perigoso do que o próprio diabo. Não imaginas o quão perigoso isso é. Esse é o quarto inimigo, que é o pior de todos, que até o diabo foi vítima dele, que até o diabo sofreu na mão dele. Quer saber qual é? Pecado. As pessoas pensam que o diabo criou pecado. Não, o diabo caiu no pecado.
Não foi Deus quem criou o pecado, mas o diabo caiu no pecado. Quer dizer que o pecado é mais grave que o próprio diabo. O diabo usa o pecado como isca para nos levar a cair na desobediência contra Deus. Se o diabo entra num lugar, o pecado entra junto com ele. Se tu não conseguires vencer o pecado, acabou. Não adianta lutar contra a carne, porque a carne já te venceu. Não adianta vencer o mundo, porque o mundo já te venceu. Não adianta tentar lutar contra o diabo. Todos esses inimigos que eu falei, a carne, o mundo, Satanás, todos eles querem te empurrar para o pecado. Então o pior de todos é pecado. Mas a Bíblia diz assim, Romanos capítulo 6, verso 14, que o pecado não terá poder, domínio, autoridade sobre vocês, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo até o mais perigoso de todos não tem domínio sobre nós. Até o mais forte de todos não tem poder sobre nós. Nós somos mais do que vencedores. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os quais não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga, eu sou mais do que vencedor. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor. Leva essa missão na sua casa e você será uma arma nuclear nas mãos de Deus. Será uma bomba nuclear nas mãos de Deus.